Talvez que a gente pense que seja muito diferente das nossas vidas, mas Jonas tem muito de nós. Eu e você podemos em algum momento estar inseridos neste contexto de Jonas, perfeitamente. Existe um estadista, um renomado militar britânico. Ele também se converteu ao cristianismo, especificamente ao anglicanismo, que é uma vertente do cristianismo que se popularizou ali na Inglaterra. O seu nome era Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um grande estadista e, como todos vocês devem saber, naquela época, lá em 1599, ele viveu de 1599 até 1658, foi o seu período de vida. E não tinha máquinas fotográficas para fazer um registro da figura. Então, o que era muito comum? Você contratava um pintor. Esse pintor, você passava alguns momentos parado, estático, diante deste pintor, e ele retratava ali a figura, até para que essa figura histórica fosse reportada para a história como um todo, os demais anos, séculos depois, as pessoas pudessem falar sobre aquela figura, diante de não ter uma máquina. Só que a maioria dos pintores eram muito benevolentes, no trato, na hora de registrar, de marcar ali o busto, a face das pessoas. Faziam uma correção, um Photoshop da época. Tiravam uma ruga ali, botavam outra por lá, deixa mais bonito do que ele realmente é. E Oliver Cromwell diz a história que ele, quando estava ali sendo representado, ele disse ao pintor, ele disse: olha, me retrate com rugas e com verrugas. Essa expressão, cunhada por ele naquela época, atravessou-se o tempo e é muito comum essa expressão quando você quer que uma coisa seja retratada de modo muito fiel. Retrate com rugas e verrugas. E o livro de Jonas, especificamente aqui, se ele tivesse encerrado no capítulo 3, nós teríamos visto algo muito marcado com um Photoshop muito bonito. Jonas pregou, o povo converteu, glória a Deus, avivamento, ponto final, história retratada. Mas o capítulo 4, registrado pelo mesmo Jonas, vai mostrar as rugas e as verrugas do ministério de Jonas. Nós vamos perceber dentro do ministério de Jonas as suas falhas, as suas inquietações. Nós podemos ver um espelho da alma. É possível ver o coração de Jonas aqui no capítulo 4 do seu livro, registrando perfeitamente com rugas e verrugas. É importante que a gente entenda que Jonas foi esse homem que recebeu um chamado de Deus, mas ele correu desse chamado, desse comissionamento, ele foge para Tarsis, ele diz não para o Senhor. Esse mesmo Jonas é capturado pela graça de Deus. Note que no capítulo 2, ele encerra-se o capítulo 1 de Jonas, ele sendo lançado ao mar, e ali Deus, com toda providência, captura Jonas com graça e misericórdia. Jonas, ao ser capturado, ele agora corre para Deus e corre com Deus. Esses são os 3 primeiros capítulos do seu livro. E talvez seja o ápice do enredo. Talvez essa história seja o ponto alto, seja esses 3 primeiros capítulos, porque é perfeitamente possível ver a compaixão de Deus para com os ninivitas, para aquela cidade pecadora. Deus se compadece daquele povo, envia um profeta, envia alguém para proclamar as verdades eternas, para anunciar as verdades eternas. Aquele povo agora se converte dos seus maus caminhos. Mas também nós podemos ver nesses capítulos também a misericórdia de Deus com Jonas, esse profeta relutante, esse profeta fujão, esse profeta que diz não para Deus no primeiro momento, mas ao se ver apertado pelas circunstâncias da vida, pela grata providência de Deus, ele se volta para Deus. E nós lemos no texto que a cidade inteira se converteu após ouvir a mensagem. O resultado é que Deus não puniu com juízo aquela nação. Meus queridos, qual pregador, qual profeta, qual ministro de Deus não gostaria de ter colhido os frutos do sucesso que Jonas colheu? Você adentrar numa cidade que estava pronta a ser destruída pelo seu pecado, agora você anuncia, e foi um anúncio rápido.
Ele percorreu a cidade durante um dia, dizendo: arrependam-se, e agora você tem um arrependimento maciço. De reis a pobres, simples moradores se arrependem, se convertem dos seus maus caminhos, se voltam para Deus. Um milagre. Pregador extremamente eficiente, prega a palavra de Deus e é uma conversão em massa. E o final feliz seria se a gente tivesse encerrado no capítulo 3. Seria um final muito a lá Hollywood, né? Filme com final feliz. Quem sabe até as novelas globais encerrou o final feliz ali, todo mundo feliz e contente. Mas o livro de Jonas talvez tenha um final mais shakespeariano, né? Mais a forma de tragédia, talvez apontando mais para algo que não termina como os seus espectadores esperam, apenas com sucesso. Mas nós podemos perceber no capítulo 4 a providência de Deus mostrando o final infeliz de Jonas, mostrando que Jonas precisava passar por uma correção, precisava corrigir o seu coração e a sua visão. E às vezes nós que servimos a Deus corremos esse risco de achar que os pecadores são os outros, que quem precisa de Deus é os outros, que quem precisa de ter o coração transformado são aqueles que não conhecem a Cristo. Mas a verdade é que nós somos instruídos pela Escritura a sondar este velho coração, essa natureza humana pecaminosa que habita em mim e em você, nos inclina para o egoísmo muitas vezes. Veja como seria talvez o final perfeito da história. Olha só, talvez o final que nós gostaríamos de ver, Jonas 3,10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu a cidade como tinha ameaçado. Olha que maravilha, um final perfeito. Deus mudou de ideia, Deus foi misericordioso, o povo se arrependeu, glória a Deus. Vamos encerrar o livro aqui. Mas a verdade é que o capítulo 4 mostra as rugas e as verrugas do ministério de Jonas. E a beleza disso é porque ele mesmo registra. Ele poderia ter escondido. Ele poderia ter dito: não, mas foi só vitória. Não, eu preguei lá, o povo se arrependeu, glória a Deus. Mas ele mesmo diz: olha, meu coração estava endurecido. Veja só o que diz o capítulo 4, verso 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, que embora não a tenha poldado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Assim termina o capítulo 4 de Jonas. O livro de Jonas registra isso, Deus confrontando Jonas nos seus pensamentos, Deus confrontando Jonas na sua postura, confrontando Jonas e mostrando suas rugas e verrugas. Porque aqui Jonas toma a dianteira de Deus, ele corre à frente de Deus, ele agora se posiciona e diz: esse aqui merece ir para o inferno, não, esse aqui o Senhor salva, esse aqui pode ser condenado, não, esse aqui ele merece uma chance, é uma pessoa boa, ele merece o céu. Ele se põe como o juiz eterno, missão que não foi dada a ele. Nós já temos um juiz que julga todas as coisas. Então agora Jonas se coloca à frente. Mas o texto, irmãos, ao mostrar quem Jonas realmente era, Deus nos dá a chance de ver como nós realmente somos. Jonas tem um pouco de nós. O capítulo 4 é um espelho para a nossa alma. O capítulo 4 revela às vezes um pouco daqui. Tantas vezes nós aparentamos estar correndo com Deus, contabilizando talvez até enormes resultados, mas na verdade de uma hora para outra as coisas fogem ao nosso controle. E quando a soberana providência aponta para outros caminhos, nós tomamos a dianteira e dizemos: não, Deus, você não está sabendo conduzir a minha vida, me dá aqui. O Senhor está levando para um caminho que eu não estou entendendo, é melhor você me dar as rédeas da minha vida, deixa eu fazer do jeito que eu entendo que é para ser feito. E agora Jonas se coloca nessa posição, mas muitas vezes eu e você também. O capítulo 4 de Jonas aponta para o nosso coração, aponta para a nossa alma e nos revela aquilo que Deus diz a Samuel, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus lê as entranhas. Deus te conhece.
Deus sabe quem nós somos. Deus conhece, muitas vezes, a podridão do nosso coração. E sabe que muitas vezes nós somos maus. Para além das nossas palavras bonitas, para além das nossas palavras bem elaboradas, escolhidas, Deus conhece as nossas reações. Porque às vezes a gente consegue ponderar as ações. Mas você vai... Não, não posso dizer isso porque vai criar um constrangimento. Deixa eu pensar direitinho. Mas quando de repente alguém pisa no nosso calo, que não é o jeito que a gente estava esperando, a nossa reação imediata, intransigente, dura, grosseira, embrutecida, revela às vezes um pouquinho do nosso coração. Aí como Deus diz, agora você está mostrando quem você é. Ao reagir, muitas vezes nós revelamos como está o nosso coração. Jonas reagiu à cidade de Nínive. Ele não estava esperando um Deus perdoador. Ele disse assim, eu vou pregar para cumprir tabela. Deus vai matar essa galera toda. Deus vai quebrar todo mundo, eu vou ficar só assistindo. Mas quando ele vê a misericórdia de Deus, ele disse, eu não te disse, Senhor, que tu é misericordioso. Esse povo era para o Senhor matar. Esse povo era para o Senhor destruir. O Senhor não fez como eu queria, como eu esperava. Por isso eu nem queria vir. Por isso eu fugi para Tarsis. Mas muitas vezes nós queremos sentença sobre a vida do outro e misericórdia para nós. Senhor, para mim misericórdia, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia. Não, para o outro, juízo, Senhor, juízo. Julga, Senhor, quebra ele. Hoje nós estávamos falando da escola bíblica dominical. Que tem alguns salmos que fazem muito sentido dentro do contexto de Israel. Persegue ele, Senhor, atravessa os meus inimigos com a lança. E agora, nos dias de hoje, com a graça do Novo Testamento, é o contrário. É orando pelos que vos perseguem. É não pagando mal com mal. Meu amigo, isso é coisa para crente. Crente assim com Deus. Porque nosso desejo é ser Jonas. É pagar mal com mal. Toma, tá vendo? É desse jeito, pega. Bem feito. E a orientação que nós temos da Escritura é que o cristão não age desse modo, mas tem o seu coração transformado com graça, com bondade, com misericórdia. Por quê? Porque mais pecado nós tínhamos e fomos alcançados. Mais dívidas nós tínhamos e fomos perdoados. Então veja, o que eu quero trazer aqui, duas perguntas fundamentais são necessárias nesta noite. Para percebermos esse Jonas, que tem muito de mim e de você, correndo na frente de Deus. Quais são essas perguntas? Que resultados colhem quem corre à frente de Deus? Nós vamos ver. Nós queremos ver os resultados da obstinação. Que é o quê? É ser alguém cabeça dura. Você conhece alguém obstinado, cabeça dura? Tem que ser do meu jeito. Não, vamos ver o que colhe o cabeça dura, o obstinado. E a segunda pergunta é: que resposta Deus dá ao filho que corre na sua frente? Nós vamos perceber. Nós vamos enxergar a resposta compassiva de um Deus amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, resultados da obstinação do Filho de Deus. Primeira coisa, nós não fomos criados, irmãos, para uma vida separada de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos estar com Deus. Nós não fomos projetados para correr ou para fugir dele em desobediência. E nem tampouco para correr na frente dele com teimosia. Nós não fomos chamados para estar fugindo do nosso Deus, mas também não fomos chamados para tomar a direção de Deus. A irmã Raila sintetizou muito bem aqui. Os filhos de Deus caminham com Ele, esperam o passo do Senhor, confiam nas suas promessas, entende que se Ele não agiu é porque não era a hora de agir, e que no tempo adequado Deus agirá ao nosso favor. É um dos versículos favoritos que eu gosto. É Isaías 64:4, que diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha que maravilha! Você sabe que Deus está trabalhando como? Eu estou esperando e Deus está trabalhando. Eu gosto de uma canção, vocês não vão lembrar disso, talvez o Iago, palavra antiga. Tinha gente que dizia que não era muito crente, palavra antiga, mas eu gosto de palavra antiga. Que ele diz assim: esperar e caminhar. Meu amigo, você está esperando. Quem está esperando em Deus não está parado, está caminhando.
Às vezes a gente pensa que está parado. Se eu estou parado, estou esperando há quanto tempo? Cadê Deus? Lembra das promessas. E Deus, ó filho, nós estamos caminhando, você não está percebendo. É porque não é teus passos, são os meus. Essa é a vida da fé. É a vida daqueles que creem em Deus. Nós estamos caminhando porque esperar em Deus é caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós temos o fato que a maioria de nós somos filhos birrentos. Sabe aquele filho birrento? A adolescência diz que é maravilhosa, né? O filho birra, bate a porta, entra para dentro do quarto, zangado, irado, tem raiva do mundo, tem raiva do pai, tem raiva de todo mundo. O filho irado, o adolescente bicudo, zangado, que não compreende. Nós somos de gerações diferentes. Não, você não me entende. E aperreado, agoniado. O fato é que muitas vezes nós nos comportamos assim, porque a obstinação do pecado vive lutando dentro da gente, nos separando do pai. É como um adolescente mesmo, que foge do pai, zanga do pai, entra para dentro do quarto zangado. Os nossos pecados, a nossa dureza de coração, muitas vezes quer nos separar do nosso pai, do nosso Deus, que tem o melhor, que tem a melhor direção para as nossas vidas. Então o desejo do pecador, o desejo meu e seu, é fazer prevalecer a nossa vontade, rejeitando toda e qualquer autoridade. Nós não queremos nos submeter à autoridade dos pais, das lideranças. Nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Todos não sabemos de nós que a vontade perfeita, boa e agradável é a de Deus. A nossa são meras ilusões. Nós sequer sabemos as consequências das decisões que muitas vezes queremos tomar. E nós somos lembrados disso. O texto vai nos mostrar, irmãos, pelo menos 5 consequências da obstinação do filho teimoso. Primeiro, o filho teimoso é derrotado pelas suas paixões. Jonas 4:1 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Desgosto e ira, irmão, são 2 sentimentos cancerosos. E quando eles estão combinados no mesmo coração, aí isso aí é trágico. É para acabar com qualquer pessoa. Alguém desgostoso e irado, alguém desgostoso e ressentido. E muitas vezes nós estamos neste cenário. Especificamente Jonas estava pegado porque ele tinha algumas visões equivocadas de quem Deus era. Primeiro, ele tinha uma teologia desprovida de graça, que a gente pode dizer uma teologia desgraçada, uma teologia sem graça, sem misericórdia, sem amor. Ou seja, ele tinha a ideia de que Nínive não merecia a compaixão e a graça de Deus. Você já encontrou alguém assim? São fulano, rapaz, sei. Rapaz, sei, não vai na igreja, você não dá um crente. O pior é que assim, sabe aquela pessoa ruim mesmo? A melhor coisa que ele pode fazer é aceitar Jesus como seu Salvador. Não tem a frase que diz assim: rapaz, se não der nada, dá um crente. Mas porque quando Jesus pega, transforma, faz uma nova criatura e todo mundo fica impressionado. Era adúltero, não é adúltero, mas vivia mentindo, parou de mentir, vivia roubando, parou de roubar, vivia ébrio, bêbado, batia na esposa, parou de bater. Por quê? Porque o Evangelho organizou a vida, colocou a vida em ordem. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas Jonas disse: não, Nínive não pode, Nínive não. Desprovido de graça. A sua imagem diante dos homens, ele estava muito preocupado com a sua imagem em Israel. Porque dentro do contexto de Jonas, o povo de Israel era que merecia a misericórdia de Deus, os estrangeiros, juízo. Agora, o que seria da reputação de Jonas? Rapaz, fui pregar em outra cidade, fui fazer um ministério itinerante, ganhei a cidade toda para Jesus. Agora todo mundo é crente, está arrependido, quer andar com Deus. O que é que os meus amigos profetas vão dizer de mim? Que eu estou me associando com gente, eu estou dando minha imagem, o que será de mim? Muitas vezes a gente não tem isso. A gente não está preocupado demais com a nossa reputação. Jonas estava preocupado com a dele. Ao ponto também que Jonas tinha um projeto de felicidade pessoal único, né? Ele queria viver feliz e realizado, sem nunca mais ter que se preocupar com o mundo. Muitas vezes, dentro desse pressuposto, dentro das suas convicções, ele disse: eu só quero viver a minha vida, eu não quero me envolver com nada. Eu quero viver a vida para mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu vou gastar os meus dias olhando para mim.
Então Jonas não queria se preocupar, ele queria cumprir a sua função e ir embora, sem ter que cuidar dessas pessoas que queriam aprender com Deus agora. Então muitas vezes nós estamos neste aspecto. Jonas ficou cego pelo desgosto e pela ira. Então muitas vezes, irmãos, as nossas ideologias, as nossas teologias, os nossos pontos divergentes da revelação de Deus, somados à nossa imagem de projeção pessoal, e às vezes ainda com o nosso prazer egoísta de viver para nós mesmos, tem feito a gente não ter compaixão por aqueles que perecem, por aqueles que estão morrendo sem Deus. Queridos, a nossa nação, todo dia morre gente sem conhecer Jesus. E a nossa teologia diz que se essas pessoas morreram e não fizeram uma declaração pública de fé em Deus, se não abraçaram a fé, mesmo que na última hora, infelizmente eles são condenados eternamente. Então muitos perecem, porque muitas vezes nós estamos preocupados com nós mesmos, estamos vivendo a nossa própria vida. Então sempre que se achar desgostoso ou irado, examine, irmão, cautelosamente o seu coração. Geralmente, um coração egoísta ou um coração equivocado, ele nasce de uma teologia incorreta, nasce de influências ideológicas contrárias à palavra de Deus, e nasce também de um coração egoísta que só pensa em si. Então são 3 pontos que nós precisamos analisar com muito cuidado: um coração teologicamente enganado, um coração ideologicamente equivocado, e um coração egoisticamente trabalhado para olhar apenas para si, geralmente produz muita tristeza e desgraça. Obstinação dos filhos que correm de Deus, obstinação do Jonas, o filho teimoso. Então cuidado com a sua teologia, cuidado com a sua ideologia e cuidado com o seu ego. Nós precisamos de um ego transformado à imagem do Filho de Deus. Segundo, a obstinação do filho teimoso também destrói a paz. Jonas capítulo 4 e 1, eu vou ler a partir do 2, 4 e 2, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor Deus, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você está vendo o que é que Jonas está dizendo aqui? Olha a falta de paz desse cidadão. O camarada, vendo a misericórdia de Deus, ele diz: eu sabia que o Senhor é bondoso, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Você é um profeta crente, homem de Deus, fala com Deus, e muitas vezes tem um coração vendido. É o profeta bem mais sucedido, talvez o profeta bem sucedido que nós temos na Bíblia, porque pregou para uma cidade, ela se converteu inteiramente. Mas aqui nós temos um homem profundamente descontente, descontroladamente irado e totalmente destruído, um homem sem paz, porque a obstinação, a teimosia deste homem roubou-lhe a paz. Queridos, Jonas estava sem paz por causa da sua rebeldia. O coração dele não parava de remoer os desgostos. Ele achava que Nínive não precisava de misericórdia. Então muitas vezes, irmãos, nós caminhamos desse jeito, com pensamentos e planos equivocados acerca de Deus, pensamentos e planos que não configuram aquilo que Deus é, aquilo que Deus revela na sua palavra. Então nós não podemos viver teimando com a revelação de Deus das Escrituras. Nós não podemos viver teimando com os planos de Deus para nós. Deus tem planos maravilhosos para nossas vidas. Irmãos, nós não podemos viver alimentando o nosso ego. Nós não podemos nos submeter à escravidão. Porque não se engane, nós falamos sobre o louvor aqui, sobre estar rendido. E todo mundo está rendido a alguma coisa. Se nós não estamos rendidos à graça, à misericórdia, ao nosso Deus, nós estamos rendidos aos ídolos. Nós estamos rendidos ao nosso nome, ao nosso status, à nossa projeção de poder e de influência. Todo mundo está rendido a alguma coisa. Mas o melhor caminho, o melhor lugar para se render é aos pés do Senhor. Porque a obstinação do filho teimoso destrói a sua paz. Terceiro, a obstinação do filho teimoso desvia o seu propósito. Veja só. Verso 3, agora Jonas diz: agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmão, você precisa entender, Deus não te criou para você mesmo. Existe uma frase
que ela é bem interessante. Ela diz assim: olha, assim como os rios, os minadouros, né, que é conhecido aqui, os olhos d'água, para falar num português bem claro para você, todo mundo conhece um olho d'água, ele não gera água para si mesmo. Assim como as plantas não dão frutos para elas mesmas, assim também nós, que somos os filhos de Deus, não deveríamos nos preocupar em produzir apenas para nós mesmos. Veja que as águas, as plantas, elas produzem para abençoar outros, para abençoar vidas, para abençoar outras pessoas, para abençoar ou fazer parte de um ciclo da natureza poderoso. Assim também os filhos de Deus não deveriam viver a sua vida gastada apenas nos seus próprios prazeres. Nós precisamos olhar e enxergar a vida para além do mim mesmo, enxergar além das minhas próprias necessidades, porque a obstinação do filho teimoso desvia o propósito. E qual é o propósito dos filhos de Deus? Glorificar a Deus e abençoar o próximo. O Catecismo de Westminster faz a seguinte pergunta: qual o fim principal do homem? A resposta: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então qual é o seu fim principal? É para a glória de Deus. Por que nós servimos? Eu falava com os amigos, eu estava na escola dos meninos, e a escola dos meninos ele usa o material da Mackenzie, que eu acho fantástico. E o Mackenzie é uma instituição com uma cosmovisão, uma visão de mundo presbiteriana. É uma faculdade muito famosa em São Paulo, e a gente usa esse material lá na escola. E a diretora falando assim: olha, nós precisamos ser pontuais no horário, porque nós fazemos as coisas para a glória de Deus. E nós precisamos estudar com afinco. Por quê? Porque nós fazemos para a glória de Deus. E aí veio a história de Lutero. Lutero disse que um sapateiro converteu ao Evangelho. E disse: Lutero, eu quero largar tudo. Agora eu conheci Jesus e eu quero largar tudo e entrar para o ministério, pregar a palavra. Como é que eu posso servir melhor? Ele disse: calma, você não precisa abandonar a sua profissão. Você pode glorificar a Deus dentro da sua profissão. Como? Faça o melhor sapato, o mais caprichado sapato, e venda pelo preço justo, e assim você está glorificando o nome de Deus. Na nossa profissão, naquilo que nós fazemos, nós glorificamos o nome de Deus. E aí, assim, nesse aspecto, às vezes a mentalidade do cristão, às vezes muitos de nós, por que nós servimos a Deus? Por que nós nos envolvemos no reino de Deus? Para a glória do seu nome. Por que nós trabalhamos com afinco? Por que nós cumprimos o nosso papel social? Para a glória de Deus. Por que você honra o seu casamento? Para a glória de Deus. Por que você cria seus filhos em sujeição? Para a glória de Deus. Eu sei que muitas teologias às vezes não vai vir um galardão para você. Tem um galardão, mas não troque com Deus não. Faça para a glória dele. Faça porque você quer glorificar o Deus que você serve. E se vier um galardão bom, glória a Deus. A Bíblia fala mesmo de galardão, mas muitas vezes a gente esquece a glória de Deus e só pensa no galardão. Deixa eu me envolver no serviço do reino de Deus, porque lá no céu tem coroa para mim, tem galardão. Vai ter, a palavra de Deus promete. Mas faça o que você faz para a glória do Deus que você serve. É para a glória de Deus. Nós chegamos cedo para a glória de Deus, nós nos comprometemos para a glória, nós fazemos de forma excelente para a glória de Deus. Nosso intuito é glorificar a Deus e estarmos alegres nele para sempre. Então a glória de Deus por amor do nosso próximo, que nós servimos a Deus. Quarto, a obstinação do filho teimoso diminui a sua produtividade. Olha o que Jonas faz no versículo 4 aqui. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria, Jonas? Jonas saiu, sentou. Olha só, Jonas saiu, sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra. Isso é maravilhoso, porque ele senta aonde? À sua sombra. Não é na sombra do onipotente, né? Porque os filhos da promessa descansam aonde? Na sombra do onipotente descansarão. Nós não sentamos na nossa própria sombra, nós sentamos à sombra de Deus, repousamos na sombra do onipotente. Aí o texto continua: e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que lhe deu grande alegria. Durante o livro de Jonas, só tem uma coisa que lhe dá alegria, pelo menos que é registrado no texto dele: seu conforto pessoal.
Ele virou, rodou, mexeu, pregou, gente se converteu, milagre aconteceu. É um grande milagre, uma cidade inteira se converter. Mas Jonas só percebeu, só veio a alegria aos lábios e ao coração de Jonas quando ele se sentou, uma planta cresceu sobre a sua cabeça e confortavelmente ele estava. Aí isso lhe deu grande alegria. Não foi a alma convertendo, não foi alguém saindo do pecado e se transformando em alguém digno de Deus. Foi o seu conforto pessoal. Olha como Jonas espelha as nossas limitações e nossas falhas. E aqui nós percebemos o quanto de egoísta Jonas foi, o quanto de egoísmo estava presente na vida de Jonas. Porque quanta produtividade desperdiçada. Olha o que ele diz aqui. Jonas saiu, sentou-se, construiu para si um abrigo, sentou à sua sombra, esperou o que ia acontecer. E aí Deus age misericordiosamente em favor dele. Deus faz crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra, o que lhe deu grande alegria. Ai, irmão, Jonas se afasta da cidade como quem olhava assim: se eu vou ver o que é que Deus vai fazer. Eu ainda tenho uma esperança que Ele vai destruir. Eu estou torcendo pela destruição. Eu estou jogando no time de que quer ver a cidade arrasada. A obstinação, irmão, do filho teimoso diminui sua produtividade. É mais ou menos assim: eu quero ver o que eles vão fazer sem mim. Eu vou sair, vou entregar. Deixa eu ver, deixa ele se virar agora aqui para ver como é que dá. Eu não sou reconhecido, eu não sou visto. Deixa eu sair para experimentar o que é que vai acontecer. Está vendo? Bem feito. Ah, querido, nós não fomos chamados para isso. Como eu disse no início desse ano, você não trabalha para mim, eu não sou patrão de ninguém. Todo serviço que você faz no reino de Deus é para a glória do nome de Deus. É para a glória do nome de Deus. Não diminua a sua produtividade no reino de Deus. É o reino. Sabe por que é o que eu tenho aprendido? Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aí Deus diz assim: eu serei exaltado entre as nações. Deixa eu te falar, Deus vai ser exaltado. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E se eu não fizer nada, pastor, se eu cruzar meus braços e ficar só olhando, Deus vai ser exaltado. Porque Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá a chance de sermos cooperadores do seu reino na sua obra. Ele nos dá a chance de servirmos ao nome dEle, de sermos participantes disso, de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então se envolva no reino dEle, porque Ele vai ser glorificado, Ele vai ser adorado, Ele vai ser reconhecido. E aí eu posso ter uma pequena fração de participação na glória do nome de Deus. Alguém que contribui para a glória do meu Deus. Então não seja o filho teimoso, obstinado, que diminui sua produtividade para ver se o reino de Deus vai sofrer. Acredite, o reino de Deus vai encontrar caminhos, vai levantar pessoas para que a sua obra seja concluída. Isso não é te descartando. Isso é dizer assim: se envolva no reino dele, você trabalha para ele. Quinto e último: o filho teimoso distorce sua perspectiva. Verso 7 ao 11. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta. Outras versões dizem um verme. Ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o que bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. O solzinho de Teresina ou de Piripiri. Quase desmaia com o sol de Teresina, que eu conheço, dessas agonias. Com isso ele desejou morrer. Oh, homem que gostava de morrer. Para mim seria melhor do que morrer do que viver. Melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena de uma planta, embora não a tenha plantado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Queridos, o filho obstinado, ele distorce a tua perspectiva. Ele compadece-se de uma planta, ele compadece de algo que ele nem viu crescer, mas muitas vezes não tem misericórdia, não tem compaixão daqueles que estão perecendo e morrendo. O segundo ponto que eu quero tratar para a gente encerrar é a resposta da compaixão do Pai amoroso.
De um lado, nós temos os resultados da obstinação do filho teimoso. De um outro lado, nós temos a graça de um Deus amoroso, um Deus que responde com misericórdia e com graça. Então, qual é a compaixão desse Pai amoroso? Nós podemos resumir em 3 P's: paciência, é o que Deus tem muito com a gente; proteção e perdão. Paciência do Pai amoroso. O Senhor não destruiu o profeta e também não destruirá a mim e a você tão facilmente. Deus tem interesse na nossa reconciliação com Ele. Deus tem interesse em corrigir a nossa visão. Deus não trata do modo como nós merecíamos. Deus não nos trata com a dureza que nós merecíamos. Ele nos trata com compaixão. Ele busca chamar Jonas através da sua postura e da sua palavra. O que ele faz? Ele faz crescer uma planta. Deus é pedagógico. Ele faz a planta morrer. Ele expõe Jonas ao sol escaldante. E então inicia um diálogo com ele. E finalmente o confronta com a verdade. É assim que Deus faz. Deus, na sua pedagogia de um Pai amoroso, Ele nos expõe as nossas falhas. Ele traz Jonas de volta para o seu colo. Ele poderia apenas ter chamado Jonas, ter dado uma pressão, ter confrontado Jonas, mas ele expõe uma situação. Ele faz Jonas ter misericórdia de uma planta. E depois ele compara esta planta, um ser ali vivo, mas que ele não teve nenhum trabalho para plantar, e ele se compadece dessa planta, ele se chateia com o fato da planta ter morrido atacada por um verme, por uma lagarta, mas é incapaz de se compadecer daqueles que estão perecendo. Muitas vezes o nosso coração está desse jeito. A gente se compadece das coisas e não das pessoas. Quando nós fomos desenhados para usar coisas e amar pessoas, muitas vezes nós estamos amando coisas e apenas usando pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Deixar sermos corrigidos pelo este Pai amoroso. Segundo, a proteção do Pai amoroso. Quando nós lemos aqui o verso 5, nós vemos que Jonas construiu um guarda-sol para ele. Ele fez uma espécie de cabana, mas foi insuficiente. Deus é quem protege melhor. Deus é quem sabe proteger-nos, inclusive de nós mesmos. Deus nos protege não só contra o sol, mas nos protege de nós mesmos. Olha um Deus amoroso como esse. Mas também Deus muitas vezes tira também o conforto que Ele mesmo nos deu, para despertar o nosso coração e perceber que muitas vezes nós estamos idolatrando coisas. Muitas vezes nós estamos idolatrando coisas que não são para ser adoradas, que não são para serem olhadas como nós olhamos. Então Jonas aqui percebe, no verso 10, Jonas vale realmente a pena se dar para coisas tão baratas e passageiras, como uma planta que nasce num dia e morre no outro. A pergunta que fica para Jonas também: Jonas, o povo salvo lá em Nínive, com todos eles, você não se importa? É uma reflexão também que Deus força Jonas a ter. Porque Jonas, como nós já lemos no texto, ele age intempestivamente, tendo misericórdia de um plano, mas não tendo misericórdia daqueles que perecem, que não conhecem a verdade e que agora estavam prontos para receber o perdão do Pai. Mas ainda assim, nas nossas lutas, ainda assim nas nossas rebeldias, nas nossas obstinações, nós temos um Pai amoroso que nos protege inclusive de nós mesmos. E por último, o perdão do Pai amoroso. Deus faz aqui no texto de Jonas, no capítulo 4, 3 perguntas para o Jonas. A primeira pergunta está no capítulo 4, verso 4. Você tem alguma razão para esta fúria? A resposta de Jonas foi sim. Tenho sim. Veja que ele era teimoso e birrento. No capítulo 4, verso 9, Deus faz uma outra pergunta para Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Jonas responde: sim, tenho sim. Aí Deus faz a última pergunta no verso 10 e 11: você tem pena dessa planta, embora não a tenha plantado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e na mesma noite morreu, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas não diz sim. Ele fica em silêncio. Porque muitas vezes nós somos confrontados e não temos respostas. Deus fez Jonas pensar.
Jonas se silencia para a última pergunta, numa clara declaração de que sim, Senhor, você tem razão, eu deveria estar cheio de compaixão por este povo. Sim, Senhor, o Senhor corrigiu a minha visão. Sim, Senhor, eu não deveria ter agido deste modo imprudente, eu não deveria ter agido deste modo. O capítulo 11, o versículo 11, não nos diz que Jonas se arrependeu e correu para o colo do Senhor. Ele termina desse jeito, com uma pergunta. É o único livro na Bíblia que termina com uma pergunta, é o livro de Jonas. Mas a impressão que nós temos, e Jonas foi o escritor deste livro, é que esse Jonas caiu em si e se arrepende deste modo. E eu concluo dizendo: por que Jonas não terminou o seu livro com o avivamento em Nínive? Ou seja, no final do capítulo 3, porque era necessário mostrar as rugas e as verrugas deste grande homem de Deus. Ele não podia ser representado como um grande homem que não falha no seu coração. É por isso que eu amo o texto bíblico, porque seria mais fácil se fosse um livro pensado apenas pela perspectiva humana, esconder as falhas de Jonas, não dizer que ele desejou a morte de 120 mil pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Seria fácil a gente esconder: não, tira isso aqui que vai dar problema. Mas o texto bíblico revela, porque o texto bíblico lida com quem nós somos, lida com o nosso coração pecaminoso. Então quando Deus chama Jonas, ele correu, mas Deus o capturou e restaurou. Mas quando ele correu com Deus, Deus o usou com poder. Mas quando ele correu na frente de Deus, Deus o puxou de volta e o salvou de si mesmo. Deus salvou Jonas dele mesmo. Deus salvou Jonas de quem ele era. Então essa história, irmãos, está na Bíblia para revelar que Deus tem compaixão do pecador, que o Evangelho precisa chegar até os confins da terra. Nem Nínive deve ficar de fora, nem aquele povo que você acha que não merece perdão deve ficar de fora. Então o livro de Jonas revela também a compaixão desse Deus amoroso. Revela a história de Jonas é para chamar o povo de Deus a ter compaixão das pessoas que são diferentes deles. Irmãos, nós somos chamados para levar o amor de Deus a todas as pessoas. Assim como Deus te chamou, te perdoou, te alcançou, apesar das nossas relutâncias, Deus nos perdoou. Cristo nos alcançou com seu amor. Então nós somos encorajados, irmãos, a levar esta palavra até os confins da terra. Como, pastor? Evangelizando. Como é que eu evangelizo? Eu falo do amor de Jesus, do que Ele fez na minha vida, de como Ele transformou meu viver. Discipulando também. Como? Trazendo alguém para perto, ensinando as verdades eternas, ensinando o amor de Deus para aqueles que estão perecendo. Como? Servindo, fazendo bem, sem olhar a quem, não escolhendo pessoas: esse merece, esse não merece, esse merece ser convidado, esse não merece ser convidado. Convide, chame, presenteie com o exemplar da Bíblia, compartilhe uma mensagem de esperança. Com quem, pastor? Com quem te persegue. Ore por quem te persegue, ore por quem te maltrata. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Mas eu não sabia antes de aceitar. Pois parabéns, esse é o Evangelho. Não é o hino da vingança, como nós aprendemos hoje na escola bíblica. É o hino dos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como eu ainda posso fazer alguma coisa? Orando, intercedendo por todos. Faça uma lista de oração. Coloque o nome de pessoas: Senhor, visita fulano, visita Beltrano. Eu geralmente, quando eu vou orar, abro o grupo. Por isso que é bom você estar no grupo da igreja. Eu vou só orando por um aqui: Senhor fulano, da sua família. Senhor, tem misericórdia. Eu não conheço as dores, eu não conheço as dificuldades, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das lutas. Chore, canta lá, mas chore. Como, pastor? Perdoando, repartindo graça. Com quem me feriu, pastor? Sim. Perdão não é para quem te fez o bem. Perdão não é para quem não te feriu, para quem só te tratou bem. E para quem que a gente dá perdão? É para quem nos machucou mesmo, é para quem nos atacou mesmo, é para quem nos feriu. E por que eu vou fazer isso se eu fui atacado, ferido? Porque você também feriu o nosso Senhor, e Ele te perdoou, te abraçou. Você sabia que a oração do Pai Nosso é registrada em Mateus 6:12, é a oração mais complicada de se fazer?
Porque no bom português você cria uma condição sine qua non, sem a qual a outra não existe. Que é assim, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas faltas. Como? Com que condição? Do mesmo modo, ou de modo semelhante, de igual modo, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam, que me atacaram. Ou seja, você está dizendo assim, só perdoa se eu perdoar. Aí você precisa fazer uma checklist da alma, assim, tem alguém aí que eu não perdoei, que eu estou pedindo para Deus me perdoar do mesmo jeito que eu estou perdoando. Então fica atento a isso. Não relute, reverbere a graça e a compaixão de Deus.